muita gente se pergunta se ainda vale a pena emigrar para o Canadá em 2026, principalmente pensando no custo. Então, no vídeo de hoje, a gente vai comparar quanto custa morar em uma cidade pequena do Canadá e uma cidade grande do Canadá. E fica até o final do vídeo para você ver a somatória total de todos os gastos, hein? Eu vou fornecer os valores em dólar canadense e também em real, só a fim de comparação mesmo. Se você é novo no canal, muito prazer, eu me chamo Fernanda Fernandes, sou brasileira, pernambucana e moro no Canadá, casada com um gringo canadense, que você pode conhecer mais da gente na playlist que eu vou deixar aqui nos cards e no final do vídeo também. Porque aqui no canal, além de falar da vida real de morar fora do Brasil, no canal a gente também posta vídeos de reação de gringo reagindo a coisas do Brasil, a gente reagindo às coisas do Canadá, enfim, tem muito entretenimento, além de conteúdo útil pra você, então já vai se inscrevendo e ajuda a bater a meta de 7 mil inscritos. Deixa o seu like e me conta se você tem interesse em mudar para o Canadá ou se você já mora por aqui. Bom, vamos direto ao assunto e antes de começar, algumas informações importantes. Todos os valores que eu vou mostrar aqui são aproximações e esses valores eles podem variar muito, muito mesmo, dependendo do tamanho da família, da área da cidade que você vai morar, porque cada área da cidade tem valores diferentes. Então, assim, eu montei uma média com base nos valores que eu gasto junto ao meu marido, mas claro que vai variar muito do seu estilo de vida. Enfim, vou explicando tudo pra vocês no decorrer do vídeo. E a fins de comparação, como é que eu fiz? Eu usei uma cidade pequena, que é onde eu moro, Saint John, New Brunswick, pra gente botar assim uma média de quanto custa uma cidade menor do Canadá, né, o custo de vida. E eu tô comparando com uma cidade grande que é Toronto, que é a cidade grande que eu mais tenho experiência, porque eu já morei lá por um tempo, meu marido é de lá. Então, né, a gente tem aí essas duas cidades como base, mas claro que cada cidade, cada província vai ter uma leve variada aqui. Mas eu tô usando essas duas cidades porque New Brunswick é uma província que o custo de vida é muito mais barato e Ontário tem um custo de vida muito, muito elevado. Então a gente consegue ver aí essas duas regiões, botando lado a lado, vai dar um número bem interessante pra gente comparar. E um último aviso antes da gente começar, é que eu decidi trazer esse vídeo porque muita gente esse ano 2026 tá querendo vir pro Canadá pra uma cidade pequena, justamente porque as cidades grandes estão muito difíceis de migrar, porque elas estão muito, muito cheias. Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, do porquê migrar pra uma cidade pequena, eu vou deixar nos cards um vídeo falando exatamente sobre isso, tá bom? Já assiste aqui depois que acabar esse vídeo para você entender todo o contexto. Enfim, dei todos os recados, vamos começar com os valores. E vamos lembrar de uma coisa muito importante, o salário mínimo de cada região. Comparando aqui New Brunswick com Ontário, em New Brunswick o salário mínimo de 2026 é exatamente 15,90 dólares canadenses por hora. Já em Ontário, o valor é de 17 dólares 95 centavos, novamente, por hora. Então é claro que dependendo da sua área de trabalho, do seu emprego, da região, quanto dinheiro você ganha vai variar muito. Mas vamos para os gastos. Primeira categoria, aluguel. Eu vou começar logo com o pior de todos, porque sim, aluguel é o pior gasto que você vai ter aí por mês, porque moradia não é nada barato. Aqui em Saint John, o aluguel vai variar muito, porque depende, novamente, do tamanho da casa, de qual região da cidade você vai morar, se você vai morar numa região metropolitana, mas, em média, fica em torno de 1.500 dólares por mês. O interessante é que esse valor ele pode ser bem mais baixo do que isso, porque existem áreas da cidade que têm casas específicas para veteranos de guerra, e esses veteranos já faleceram, mas as casas ali estão disponíveis. E o valor do aluguel para essas casas são bem mais baratos. Fica em torno aí de 800, 900 dólares. Então, vai depender realmente muito da região que você vai morar. Mas, em média, no geral, fica aí 1.500 dólares. Passando para real, comparando, fica 5.500 reais. Ah, e fica tranquilo que no final aqui eu vou colocar uma tabela, tá? Com todos esses valores para você conseguir comparar visualmente. Fica tranquilo. Além do valor do aluguel, a gente tem que lembrar também que tem extras, tipo energia, luz, imposto, seguro. Vai variar muito. Principalmente a energia varia porque, dependendo da estação do ano, quando é inverno, a gente usa o aquecedor. E aquecedor fica aí
aí, ó, 24/7, né, trabalhando. Então é um gasto que vai aumentar a sua conta de energia. Já no verão, a gente não usa aquecedor, então esse gasto vai cair muito. Então esse valor que eu tô te dando é uma média, que fica aí em torno de $400 por mês, que em real fica mais ou menos R$ 1.480. Mas isso é New Brunswick, né? Vamos ver como que é em Ontário. O valor de aluguel, gente, pasme, tá? Pasme, é em torno de $3.000, podendo ser muito pior do que isso, ou até um pouco melhor, dependendo de qual é o seu tipo de aluguel. Tem gente que aluga só um quarto, tem gente que aluga um porão, então essas opções são realmente mais baratas, mas um aluguel assim de um apartamentinho para 2 pessoas fica em torno aí de sim $3.000. É muito mais caro do que morar em New Brunswick. É basicamente o dobro. Muito assustador. Em real, isso fica R$ 11.100. Claro que eu só tô passando para real para você ter uma ideia, tá? Porque é claro que o salário vai ser muito maior do que é no Brasil por causa da moeda, né? Que é em dólar. E os extras aí, eu dei uma média de $500 quando a gente fala de Ontário, que fica em torno de R$ 1.850, tá? E agora aqui na tela você vai estar vendo essa tabela completa com a somatória aí dos valores. Em Saint John, New Brunswick, fica em média de $1.900 por mês de moradia. Já em Toronto, Ontário, fica por volta de $3.500. Lembrando que esse valor é para 2 pessoas, mas vocês podem ver que a diferença de moradia aqui em New Brunswick é muito, muito, muito mais barata, né? E aí eu vou fazer um adendo aqui na questão moradia. Muita gente tem um sonho de comprar uma casa, né? E esse também era o meu sonho, que foi conquistado aí junto com meu marido. Então eu vou passar para vocês quais são os valores, tá, que a gente paga, porque a gente não paga aluguel, a gente paga hipoteca, que aqui no Canadá, né, na língua inglesa é conhecido como mortgage. Eu não vou falar de Ontário, eu só vou falar da minha experiência pessoal, porque isso vai variar muito, muito, muito mesmo em qual casa que você vai comprar. Não tem como te dar uma média. Mas aqui estão os valores reais aqui que a gente pagou para comprar uma casa. Por mês, a gente paga uma hipoteca de $1.600. Fora alguns extras que a gente tem que pagar, tipo imposto. A gente também paga extra para uma empresa vir cortar a grama, tirar a neve. Então os extras ficam em torno de $550 por mês. O total aí que a gente pagaria de moradia é $2.150. Por que eu falo pagaria, gente? Bom, a nossa casa, a gente foi bem esperto na hora de comprar ela, porque ela é um duplex. O que é que isso significa? Aqui podem morar 2 famílias. No caso, eu e meu marido moramos em um apartamento dentro dessa casa e no andar de cima é como se fosse outro apartamento. Por mais que seja a mesma casa, consegue morar 2 famílias, porque são portas de entrada separadas, são unidades separadas dentro da mesma casa. Então, o andar de cima a gente aluga. E essa família que mora lá em cima paga o aluguel pra gente, que eles pagam em torno aí de $1.800 de aluguel. É uma casa boa, grande, com muito espaço, uma área bem localizada, então a gente cobra esse valor. Então, abatendo aí o valor que eles pagam pra gente de todos os nossos gastos, o nosso gasto real por mês aqui com essa casa é de $350 somente. Então a gente foi de $2.000 para 350, porque dessa forma, com o aluguel deles a gente consegue pagar a nossa hipoteca muito mais fácil. Então eu recomendo que se você quiser comprar uma casa no Canadá, olhe por essas opções, porque a casa ela vai ser mais cara realmente quando você for pagar aí a primeira parcela, né, a entrada da casa, porque é uma casa maior e tal, mas tem essa questão dos custos no mês serem muito melhores por causa do aluguel. Então dá uma olhada nisso, é uma decisão bem inteligente que você pode fazer, tá? E é claro que eu preciso falar que dependendo da cidade, tem valores extras que você precisa considerar se você quiser de fato comprar uma casa. Aqui em Saint John, New Brunswick, é uma cidade muito antiga. Inclusive, foi a primeira cidade incorporada no Canadá. É uma cidade que, inclusive, hoje é aniversário da cidade, 265 anos, uma coisa assim. É mais velha que o Canadá em si, gente. É uma cidade bem velha. Então as casas são o quê? Velhas. Já que a gente comprou uma casa que é velha, como a maioria das casas da cidade, existem reformas que precisam ser feitas. O deck precisa trocar, a parede de contenção, reforma no porão, gente, é muita coisa e o gasto ele vai subir aí, então leve isso em consideração que é muito importante. E agora na tela vocês vão estar vendo a comparação, né, de dólar para real, só para você ter uma ideia aí dos valores, mas tá aqui o valor total para vocês. Categoria número 2, mercado e alimentação em casa.
Esse valor aqui vai ser a mesma média entre Ontário e New Brunswick, porque a alimentação no Canadá, no geral, ela tem, em média, o mesmo preço, quando a gente fala de coisa de mercado, não sair para comer, tá? Então, em média, para 2 pessoas, o gasto fica em torno de $800 por mês, o que traduzindo para real fica R$2.960. É um valor alto, sim, bastante alto, mas lembra que aqui o Canadá é um país que faz muito frio. O inverno, ele é muito rigoroso. Então as plantas, né, tipo verduras, frutas, não são muitas opções que crescem, né? Então tudo é importado. E se você quiser ter uma alimentação saudável, comendo frutas e verduras, você vai precisar gastar aí a mais para conseguir ter uma alimentação boa. Então esse valor que eu falei para vocês de 800 inclui isso, porque a minha alimentação, ela tem que ser bem saudável, porque eu tenho um problema de pele terrível e a minha alimentação impacta muito o problema de pele. Então, realmente, eu como bem saudável, bastante fruta, bastante vegetal. Então, termina sendo aí por volta de $800, que vai ser uma média no geral de quem quer ter uma alimentação balanceada, né? Mas se você quer viver aí comendo embutido, coisa industrializada, você vai conseguir baratear a sua conta, mas lembra que isso não é bom pra sua saúde não, hein? Então, enfim, gente, a alimentação aí no mercado não vai variar muito dependendo da província, tá? E claro, depende também de quantas pessoas na família. Isso aqui é pra 2 pessoas. Se você tiver mais pessoas, aí o valor só vai crescer, né? Categoria número 3, lazer. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Não TechPix, de lazer, gente. Claro que a gente tem que sair de casa, né? Se divertir, pegar um cineminha. Então, assim, os valores que eu vou passar pra vocês agora é de, se você for fazer essas coisas, apenas uma vez por mês cada coisa, tá? Então, vai depender aí do seu estilo de vida. Se você sai com mais frequência, quantas pessoas. Os valores que eu vou passar são para 2 pessoas. Estou considerando tudo aqui uma vida em casal, tá? Mas é claro, vai depender aí se você só tá em uma pessoa ou mais. E claro, do seu estilo de vida. Vamos começar com o restaurante, tá? Comer fora aqui não vai ser barato. É mais barato aqui na província de New Brunswick e mais caro em Ontário. Vamos comparar. Em média, um casal, quando sai para um restaurante básico, não tô falando de restaurante baratinho ou restaurante caro, é aí, um restaurante na média, fica em torno de $80 pro casal. Esse valor já tô incluindo aí a gorjeta, tá? Porque gorjeta, gente, não é opcional aqui. Claro que você não precisa pagar na lei, mas, gente, se você não pagar, você vai ser xingado, você vai ser tratado mal. Não tô brincando. A cultura de gorjeta é muito forte, você precisa pagar gorjeta. Eu nem saio se eu não puder pagar gorjeta, gente. Não dá, tá? Porque realmente você vai virar persona não grata da cidade. Então aí, em torno de $80 pro casal, passando pra real, R$296 em média. Já em Toronto, a situação fica mais complicada, porque Toronto é uma cidade cara de se viver e tá aí, em média, pra um casal, $120. Só numa sentada você vai gastar R$444. É caro mesmo. E lembrando, restaurante básico. Se você quiser ir para um restaurante fino, isso também considerando sem bebida alcoólica, viu, gente? Se eu não tô incluindo bebida alcoólica aqui, porque é um negócio caríssimo no Canadá. Não sei se vocês sabem, mas aqui toda a bebida alcoólica é regulamentada pelo governo. Ela é vendida por lojas do governo, tá? É caro, porque eles querem, claro, diminuir o consumo de álcool na população. Então, tem muito aí gasto pra você beber, não é barato, não é tipo no Brasil, que é uma cervejinha de boa, 3 por 10, não existe isso aqui não. Eu não tô considerando bebida porque eu, pessoalmente, não bebo, mas se você beber, já considera um valor a mais aí do que eu tô te falando, tá? Aí vamos dizer que você quer pegar um cineminha uma vez por mês. Pra um casal, em média, sai $30 aqui na província de New Brunswick. E em Ontário não é muito mais do que isso não, o valor só dá uma crescidinha aí por causa de imposto, enfim. Do ingresso fica em torno de $36 pro casal, ou seja, 2 ingressos. E aí vamos dizer que você quer tomar um cafezinho. Um casal aí por mês, numa saída pra tomar um café, fica em torno de $24. Já em Ontário, esse valor sobe pra $30. Lembrando, pro casal. E aí, gente, vai do seu estilo de vida. Eu coloquei mais uns $40 extras pra gastar com outras coisas, com algum passeio, aqui em New Brunswick. Mas lá em Ontário eu coloquei mais, uns $70 aí, em média, pra você gastar pra se divertir. Então vamos somar tudo, né? De lazer aí, em New Brunswick, mais ou menos, você vai gastar uns $174 pro casal, podendo ser mais do que isso, né? Lembrando do seu estilo de vida, que em real fica em torno de $643.
Meio caro, né? E já que quando a gente fala de Ontário, o valor em dólar é 256 dólares e passando para real, 947 reais. Diferença grande aqui também, né? Porque quando você sai de casa, gente, em uma província como New Brunswick, não tem muita opção de coisa para fazer, as coisas são mais em conta, porque a população não tem um salário tão elevado, né? Então, o lazer termina sendo um pouco mais barato, sim. Em Ontário, principalmente em Toronto, né? Especificamente em Toronto, boa sorte. É caro. E aqui tá uma tabela comparando tudinho pra vocês, pra ficar mais fácil de entender aí, comparando o dólar com o real e o total. Fica aí à vontade pra pausar, tirar print. E, gente, uma coisa que eu aprendi sobre o lazer no Canadá é o seguinte, vai depender da estação do ano. Quando a gente tá falando do inverno, as pessoas saem muito menos de casa. Ou fazem hobbies, coisas mais dentro mesmo. Um cinema no máximo, sabe? Então, assim, realmente o gasto com lazer vai cair no inverno. Mas no verão, ele vai subir. Por quê? Todo mundo quer sair de casa. Hoje, inclusive, tá primavera, um dia lindo. E eu aqui trabalhando, olha só, mereço o seu like. Mereço o seu like só por causa disso, porque realmente o dia está lindo. Mas, na primavera, verão, as pessoas saem muito mais de casa, tá? Outra coisa também é que no Canadá tem muita coisa ao ar livre que você não necessariamente precisa gastar. Então, muita gente faz rolê de graça. Faz uns sanduíches, leva uma toalha, vai num parque, senta na grama e fica lendo um livro. Muita gente faz isso, tá? Principalmente primavera e verão. Então, dá pra você economizar com lazer. Se você realmente não tá com condição de gastar extra pra lazer, dá pra você se virar, tá bom? Fica tranquilo. Categoria número 4, reserva de emergência, poupança e gastos extras. Nessa categoria, eu não vou te dar um valor específico, mas a gente precisa conversar sobre esse assunto. Reserva de emergência é algo que você precisa fazer todo mês. Tá? Reserva aí um valor, porque, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Imagina você perde o emprego, imagina você tem um problema de saúde. A saúde do Canadá, ela é pública? Sim. Ela é de graça? Sim. Mas é claro que vão ter tratamentos, assim como é no Brasil, que o SUS não cobre. Aqui também isso pode acontecer, sabe? Ou a fila de espera tá muito grande, você não quer esperar, porque assim acontece. A saúde aqui, ela é de graça? Sim. Mas existe uma fila de espera grande. Então, se você tiver com coisa mais urgente e você não quiser esperar na fila de espera, você vai ter que resolver por conta própria, privado, né? Gastando aí no seu bolso. Então, tenha uma reserva de emergência. Isso é muito, muito importante. Eu não vou te dar um valor certo, porque vai depender da sua realidade, de quanto você gasta por mês e de se é possível ou não para você ter essa reserva. Mas eu recomendo muito, antes de você emigrar, você já pensar nisso, já trazer do Brasil uma reserva, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Outro gasto extra que é importante a gente falar é o transporte. Isso vai depender muito também de que tipo de pessoa você é. Se você dirige, se você quer ter um carro, você vai ter um gasto com seguro. Se você anda de ônibus, você vai ter gasto com ônibus. Então, isso aí vai depender muito. E também varia da cidade, também varia do valor do combustível. Então, esses gastos que são bem mais variáveis, eu não vou estar conseguindo te dar uma média. Se eu tivesse um carro, eu até conseguiria pelo menos te dar a minha visão pessoal, mas eu não tenho carro ainda. Eu tô no meu processo de tirar a carteira de motorista aqui no Canadá. Ainda não rolou, então vamos deixar isso para um próximo vídeo, mas eu recomendo que você faça uma pesquisa aí aprofundada, se você quer de fato morar no Canadá. Pesquisa qual é a cidade que você vai morar e aí vê quais são os gastos associados a ter um carro, quais são os impostos, quais são os seguros, que sim, é obrigatório ter seguro aqui, que você precisa ter, tá? Pra manter aí um carro, ou transporte público. Muita gente em Toronto, inclusive, nem tem carro, nem tem carteira de motorista. Meu marido, inclusive, não tem carteira de motorista, porque ele viveu em Toronto a vida inteira. O transporte público lá é perfeito. Perfeito? Acho. Enfim. Perfeito. Já aqui, onde a gente mora, Saint John, New Brunswick, só tem ônibus e ele é bem unreliable. Como é que eu falo isso em português, gente? Eu já não sei mais falar português, eu tô desaprendendo. Eu tô uma vergonha. É bem, você não consegue confiar, sabe? Porque muda muito, atrasa muito, enfim. É complicado o transporte público aqui. E então a gente tá no processo de tirar a carteira justamente por isso. Porque não tem como depender 100% de transporte público. Nosso gasto com transporte hoje em dia é Uber. Que na verdade nem é Uber, porque na minha cidade é tão pequena que não tem Uber. Mas tem um aplicativo próprio chamado YouRide, que é o que eu uso como se fosse o Uber, né? Mas enfim, esse bloco aqui é para você considerar gastos extras, tá? Que podem estar além do que eu já te falei aqui. Mas, enfim, vamos para o bloco final, gente. Vamos agora para a ponta do lápis. Vamos ver o total de gastos que a gente tem com tudo. Então, o nosso próximo bloco vai ser o resumo e a comparação de todos os números que a gente conversou agora.
Chegamos ao final, gente. Vale a pena ou não morar no Canadá? Vamos ver? Aqui em St. John, New Brunswick, somando tudo que a gente conversou, sem contar com os gastos extras, que a gente mencionou também, o valor ficou em torno de 2.874 dólares canadenses. Passando para real, para você ter uma ideia, isso fica em torno de 10.633 reais. E quanto será que ficou o total em Ontário para a gente comparar esses números, hein? Em Ontário, ficou 4.556 dólares canadenses, que em real isso fica 16.857 reais, gente. Pois é, uma diferença gritante, na minha opinião, né? Quer dizer, não só na minha opinião, você tá vendo aí os números. Edição, coloca a tabela aí pra vocês compararem tudo que eu falei pra vocês. Olha só, gente, tá aqui todos os gastos. Vocês podem ver que realmente a diferença de morar em New Brunswick pra morar em Ontário é bem diferente mesmo. O custo de vida aqui, quando a gente para pra calcular tudo, é mais barato aqui, no caso, New Brunswick. E, como eu falei pra vocês no início do vídeo, tem muita gente com vontade de migrar pra cidade pequena, justamente porque as cidades grandes estão muito lotadas. Então você vai ter um benefício de, quem sabe, conseguir o seu visto mais rápido morando numa cidade pequena, uma província menor como New Brunswick, e além disso, gastar muito menos. Claro que seu salário, possivelmente, se você trabalhar no mercado local, vai ser menor, mas você consegue viver aí com menos dinheiro mesmo, porque o gasto vai ser menor. Lembrando mais uma vez, vão ter gastos extras além disso, tá? E tudo isso que eu tô falando é uma média, gente. Claro, vai variar muito do seu estilo de vida, se você viaja dentro do Canadá, se você sai muito mais por mês, se você tem animal. O valor, assim, vai realmente variar muito, tá? Mas aqui tá a comparação. Então, na minha opinião, vale a pena morar no Canadá? Sim. Independente do local que você vai morar, vale muito a pena. O estilo de vida, a qualidade de vida é muito bom, independente da província que você for. Mas, se você quer aí economizar, eu recomendo muito morar numa cidade menor, numa província menor, que é o que eu faço e que muita gente tá fazendo cada vez mais. Inclusive, locais do Canadá, eles estão se mudando para cidades que são menores, que têm um melhor custo, porque Ontário, principalmente Toronto, e quando a gente fala também de BC, né, British Columbia, que é onde fica Vancouver, é pior ainda, tá? Vancouver é pior ainda. Então, essa é a minha opinião, tá? Acho que vale sim muito a pena morar numa cidade pequena, você dá uma economizada, mas eu quero muito saber o que é que você acha. Me conta se você gostaria de morar numa cidade pequena ou não, tá bom? Se você tem alguma dúvida, quer saber aí alguma coisa específica, me conta nos comentários, vou fazer de tudo pra responder, tá? Não esquece de se inscrever pra me ajudar a chegar aí a 7.000 inscritos e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!